Hello, hello! Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Por aqui tá tudo tranquilo, graças a Deus. E hoje a gente vai estudar os quantifiers, que são os quantificadores. O que são eles, para falar a verdade? Os quantificadores, quantifiers, são expressões utilizadas para indicar a quantidade de objeto, pessoas ou animais em uma frase. Para muitos estudantes do idioma, pode parecer confuso sobre qual partícula deve ser utilizada em quais contextos. Logo, é preciso entender o significado de cada uma a fim de empregá-los de forma correta. Os quantifiers mais utilizados na comunicação em língua inglesa são much, many, a lot, some, any, a few e a little. A gente até estudou isso antes de a gente entrar em quarentena, né? Lá no início do ano. Só que não foi tão a fundo assim. E, na verdade, trazendo para uma linguagem mais simples, os quantifiers, que são os quantificadores, eles são, na verdade, mais utilizados para justamente indicar a quantidade de algo ou de alguém. Tipo, há quanto tempo você trabalha aqui? A gente vai saber quando e como usar cada um desses. Começando pelo much. O much, eu acredito que vocês devem conhecê-lo, principalmente porque a gente tem aquela expressão do thank you very much. O muchzinho lá no final. Aqui nessa frase do thank you very much, ele indica assim uma intensidade maior. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. E como tem escrito aqui, o much ele pode significar muito, grande, porção de algo. Utiliza-se o much geralmente com substantivos incontáveis em frases negativas e perguntas. Como assim incontáveis? Porque a gente vai ver já sobre o many. Porque, na verdade, eles normalmente andam juntos, o much e o many. Andam juntos como assim? Porque eles têm o mesmo significado de grande, de muito. Eles indicam quantidade, ambos. Mas eles têm essa diferença de que o much ele é usado para coisas incontáveis. Como, por exemplo, o amor. Não dá pra gente contar o amor. É por isso que a gente fala much love. Muito amor. Porque não é o que a gente consegue contar. Ah, um amor, dois amores, três amores. Da mesma forma como o leite, por exemplo, leite líquido ou leite em pó. A gente não conta cada grão. A gente conta até por gramas, né? Mas aí a contagem já seria de gramas. Se você quiser saber a quantidade de gramas, dá para contar. Mas se você quiser saber a quantidade de leite, o leite em específico, ele só, a gente já não consegue contar. Então se torna algo incontável. É por isso que a gente utiliza o much, que é justamente o primeiro exemplo que a gente tem aqui. How much milk do you drink every day? Quanto leite você bebe todo dia? Por que eu usei o much? Porque não dá para eu contar a quantidade de leite em si. Dá para eu contar quantos copos, quantas gramas, quantos quilos ou quantos litros, mas contar quantos leites em si não dá para a gente contar. E a gente tem o segundo exemplo. There's not much sugar in the bowl. Não há muito açúcar na tigela. Aqui a gente usou much para sugar, que é o açúcar. Mas o açúcar, dá para a gente contar o açúcar? O açúcar em si, na verdade, a gente conta o quilo, né? Ah, compra 1 quilo de açúcar para mim. Ah, compra 2. Na verdade, às vezes a gente até esquece de colocar 1 quilo, 2 quilos, os quilos na frente, né? Ah, comprou um açúcar para mim. A mãe de vocês fala, vai comprar um açúcar para mim. Vocês vão lá e pedem um açúcar, mas você não recebe um açúcar em si, tipo 1 grão de açúcar ou uma quantidade específica de açúcar. Você recebe o pacote que já vai cheio com 1 quilo de açúcar. Por quê? Porque o quilo você consegue contar, mas a açúcar em si não. Por isso que é incontável, por isso que a gente usou o much. A gente tem aqui na terceira frase, Our company didn't earn much money last semester. O money, que é o dinheiro, nossa empresa não ganhou tanto dinheiro semestre passado. O money, ele também é incontável. Como assim dinheiro é incontável? O dinheiro em si, ele é incontável. Você não conta um dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. O que é que a gente conta? A gente conta o real, a gente conta o euro, a gente conta o dólar, a gente conta, sei lá, o cruzeiro, a gente conta as libras. Mas o dinheiro em específico a gente não consegue contar, porque ele é incontável.
Então, é por isso que a gente usou aqui o much. Much money. Então, resumindo, o much, ele pode significar muito, ele pode significar uma quantidade específica, mas ele é usado para coisas incontáveis. E como tem aqui também essa dicasinha, esse detalhe, normalmente em frases negativas e perguntas. Continuando. Aqui a gente tem o many, que é o que eu falei para vocês. O many, ele também tem o mesmo significado de much, praticamente. A diferença é que ele é utilizado para coisas que a gente já consegue contar. Por exemplo, uma banana. Eu consigo contar a banana. Uma banana, 2 bananas, 3 bananas. Então, se eu quisesse me referir à banana como várias bananas, muitas bananas, eu usaria many bananas. Mas se eu quisesse referir ao amor, much love, porque é incontável. E aqui a gente tem esses exemplos. Louis took his brother to the zoo many times. Louis levou seu irmão ao zoológico muitas vezes. Pode ter sido muitas vezes mesmo, mas dá para contar. Às vezes é uma quantidade que a gente consegue contar. Ah, eu levei 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 100 vezes. É contável. Da mesma forma que a gente tem o segundo exemplo. Sarah takes care of many dogs in her apartment. Isso aqui parece eu. A Sarah cuida de muitos cachorros em seu apartamento. No meu caso é na casa mesmo. Então, a gente está falando de cachorros. Dá para a gente contar um cachorro, 2 cachorros. Eu tenho 3 cachorros e uma gata. Então, são contáveis. No total, eu tenho 4 pets, 4 animais. Por isso que a gente utiliza o many, porque é contável, a gente consegue contar. E aqui na última frase a gente tem: Many men wish to marry her. She's so beautiful. Muitos homens desejam se casar com ela, né? Sem não. Desejam se casar com ela. Ela é tão bonita. Homens sendo homens, olhando apenas para a aparência física, né? Mas, enfim. Muitos homens desejam se casar com ela. A gente está falando de homens. Homens é contável. Dá para a gente contar. 1 homem, 2 homens, 3 homens. Ah, tem uns 10 homens naquela casa. E por isso que a gente utilizou o many, porque é contável. Então, resumindo, many, coisas contáveis, substantivos contáveis. Much, coisas incontáveis. Ambos estão ligados à quantidade, por isso que a gente fala sobre os quantifiers, porque eles indicam quantidade, porções, proporções, mas cada um tem o seu detalhe, como much. Ele é para quantidade, assim como o many, mas um é usado para incontável e outro para contável. E aqui a gente também tem o a lot of. O que é o a lot of? Ele também é um quantificador, que ele é utilizado também para grandes quantidades, como much e many, que é para muitos. Só que elas não são especificadas, como a gente tem aqui no exemplo. I used to have a lot of money in the past. Eu costumava ter muito dinheiro no passado. Now, not so much. Agora, nem tanto. Então, assim, o a lot of, ele foi usado para indicar algo grande, uma quantidade até grande, mas não é especificado. Não é igual o many e o much, que normalmente a gente tem como... no caso do many, a gente tem como contar. Sei lá, a pessoa estava em casa com 10 pessoas. Aí outra diz, nossa, muitas pessoas. Uau, many people. E, na verdade, o a lot of, ele também pode se encaixar em várias situações que a gente usaria o much ou o many. Vamos supor, para o amor. O amor é incontável, então a gente vai usar o much. Ah, eu tenho muito amor para te dar. Eu tenho much love para te dar. Mas a gente também pode usar o a lot of. Ah, eu tenho a lot of love para te dar. Eu tenho muito amor para te dar. A diferença deles é que ele não é especificado, ele não tem como é que eu posso dizer, uma quantidade específica, entendeu? E assim a gente tem o segundo exemplo. Susan ate a lot of candies last week. Susan comeu muitos doces semana passada. Aqui, como a gente está falando de doces, a gente também poderia ter usado many. Como eu falei, eles intercalam muito. A gente pode usar um, pode usar outro, mas e vai depender do contexto. Porque, como eu disse, o a lot of, ele é para coisas não tão especificadas. Quantidades não especificadas, no caso. Mark has a lot of friends. He's not lonesome. Mark tem muitos amigos. Ele não é solitário. Ou seja, a gente usou também o a lot of, mas poderia ser o many, porque a gente está falando de friends, de amigos, são contáveis.
Enfim, então todos eles vão ter essa ligação um com o outro. Mas, como eu disse, eles vão ter detalhezinhos que é o que vai fazer eles serem exclusivos, terem suas diferenças. Novamente, o much. Cadê o much? O much, ele significa quantidade, mas ele só funciona para incontável. O many também significa quantidade, mas ele só funciona para contável. O a lot of, ele já funciona tanto para contável quanto para incontável, mas ele não especifica a quantidade. E aqui a gente também tem o some. O some ele pode indicar algum ou um pouco de. A gente pode observar que ele também indica quantidade, mas ele não indica muito, como a gente viu nesses outros três que a gente acabou de passar. Ele indica um pouco, ele indica algum. É uma coisa que você vai descobrir dependendo do contexto da frase. E utiliza-se some com substantivos incontáveis, ou seja, ele já tem uma semelhança lá com o much, com o primeiro que a gente viu, são para coisas incontáveis. Mas a diferença deles é que um significa muito e o outro significa um tanto, um pouco, enfim. A gente tem aqui nos exemplos. I have some money in my bank account. Eu tenho algum dinheiro na minha conta no banco. Algum dinheiro, a mulher não disse, a mulher, o homem, a criança, enfim, a pessoa não disse se era muito ou pouco dinheiro, só disse que tinha algum dinheiro. Então, o some, ele tem esse significado assim mais indefinido, podemos dizer assim. Can I have some wine, please? Pode me dar um pouco de vinho, por favor? Você pediu um pouco de vinho. Aqui ele teve o significado de um pouco de vinho. Então, ele foi usado nesse sentido. Não me referi a muito vinho, me referi a um pouco de vinho. E, novamente, se a gente for observar aqui, voltando para o primeiro exemplo, a gente está falando de money. Money incontável. Por isso que a gente utilizou o some, porque bem que a gente viu que ele é utilizado com substantivos incontáveis. E a gente também está falando de wine, que é vinho. Vinho também a gente não conta, a gente conta a garrafa de vinho, mas o vinho em si não. E a terceira, would you like some food? Você gostaria de um pouco de comida? A comida também é algo que não dá pra gente contar. Dá pra gente contar o hambúrguer, dá pra gente contar um pedaço de pizza ou uma pizza, dá pra gente contar, sei lá, um pedaço de carne, mas a comida em específico não dá pra contar, e por isso que a gente utilizou o some. E mais uma vez, o some, ele é incontável, mas ele significa algum ou um pouco de, dependendo do contexto da frase. O próximo que a gente tem é o N. O N. Deixa eu falar aqui um detalhezinho para vocês. O some, ele normalmente vai ser usado para frases afirmativas. Eu sei que bem que vocês estão vendo duas frases interrogativas, que são essas duas aqui. E ele é usado para frases interrogativas, mas com um detalhe específico. Você só usa o some para perguntas quando você quer oferecer algo. Por exemplo, posso te oferecer um pouco de água? Some water. Posso te oferecer um pouco de café? Some coffee. Então, para perguntas, para oferecer, para perguntas ele é usado quando você quer oferecer, quando você quer ser educado. Mas, de resto, quando não é uma situação dessa, ele é usado em frases afirmativas. E a gente tem o N, que caminha junto com o some, só que o N ele já é usado para frases negativas e interrogativas. Como assim? N, em sentenças positivas, tem o significado de qualquer. Em frases negativas, assume o significado de nenhum ou nenhuma. Nas frases interrogativas, assume o significado de algum ou alguma. É um pouco confusa, mas na prática acaba se tornando um pouco mais fácil. Por quê? Vamos aqui no primeiro exemplo. I don't have any cats. Eu não tenho nenhum gato. Se a gente for observar, aqui a gente tem o don't, a partícula do not, que no caso já está indicando a negativa. Se a gente fosse usar o N, sem o don't, ele significaria um qualquer. Mas como que a gente já está tendo uma negativa na frase, a gente utiliza o N e ele troca o significado dele para nenhum, para poder ajudar lá o don't. Ou seja, eu não tenho nenhum gato em casa. Porque, na verdade, no português, a gente tem esse pequeno problema da gramática. Porque se a gente for parar para pensar, eu não tenho nenhum gato. Eu não tenho nenhum gato. Na verdade, o correto seria eu não tenho gato algum. Eu não tenho gato algum.
que é para eu poder dizer que eu não tenho gato. Mas quando eu uso o termo eu não tenho nenhum gato, isso quer dizer que se eu não tenho nenhum gato, quer dizer que eu tenho gato. É um pouco confuso, não sei se faz sentido na cabeça de vocês. Na minha faz. Mas enfim, a gente tem esse probleminha no português com a dupla negativa, né? Que a gente acaba negando duas vezes. Se eu já estou dizendo que que eu tenho nenhum gato, por que eu botei um não na frente para negar uma segunda vez, né? Mas enfim, não sei se isso faz sentido na cabeça de vocês. Mas depois tentem pesquisar sobre essa dupla negativa. Segundo exemplo, you can have any video games you like. Você pode ter qualquer videogame que quiser. Aqui, se a gente for observar, a frase está na afirmativa. Por isso, o significado de qualquer. Você pode ter qualquer um que você quiser, qualquer. E na interrogativa a gente tem, can you speak any other language? Você consegue falar algum outro idioma? O N aqui, na interrogativa, ele teve o significado de algum, porque ele está fazendo uma pergunta. Então, recapitulando. Para frases positivas, vamos aqui na ordem. Para frases negativas, é o caso bem aqui que a gente viu o don't, ele tem o significado de nenhum ou nenhuma, porque ele ajuda o not bem aqui. Para frases afirmativas, ele tem um significado de qualquer. E para frases interrogativas, ele tem um significado de algum ou alguma. E observem também que o N ele é usado para coisas, objetos substantivos contáveis. Cats, estou falando de gatos, dá para eu contar. Alguns gatos, 3 gatos, enfim. Videogames, videogame, dá para a gente contar. Tipo, eu tenho um Xbox 360, eu tenho um PS4, eu tenho 3 PS4, enfim. Assim como a língua, a gente também consegue contar. Eu falo 5 línguas: português, inglês, espanhol, italiano e holandês. Foi 5? Português, inglês, espanhol, italiano e holandês. 5. Então, ele é usado para coisas contáveis. Prosseguindo, a gente tem o I feel. O I feel ele é usado, mas ele não é tão usado assim quanto os outros que a gente acabou de ver. Mas ele significa algum, algumas ou pouco. Na verdade, ele tem um significado melhorzinho com pouco, quando ele quer se referir a uma quantidade menor. E a gente usa o I feel com substantivos contáveis e no plural. Observem, mais uma vez, que todos eles são quantificadores, mas cada um tem algo assim que é exclusivo, que só eles têm pronto, por isso que tem que ter vários. Por exemplo, I stayed at my aunt's house for a few days. Eu fiquei na casa da minha tia por alguns dias. Aqui tem o significado, a tradução de alguns dias, mas quando a gente usa o a few, já dá a impressão de que foram poucos dias. Quando a pessoa fala few days, a gente não imagina, tipo, 5 semanas, 35 dias. Não, a gente imagina poucos dias, 2, 3 dias, enfim. Então ele tem significado assim mais voltado pro pouco e no plural. Aqui eu estou falando de days. Days está no plural e também é contável. Segundo exemplo, a few boys wanted to talk to the police about the robbery. Alguns meninos queriam falar com a polícia sobre o roubo. Alguns garotos. Alguns garotos aqui a gente também tem a referência de poucos, sei lá, uns 4 garotos, 5, a gente não sabe, não é especificado. Mas ele tem esse significado de poucos e é contável e está no plural. Terceiro exemplo. I like a few songs by Guns N' Roses. Eu gosto de algumas músicas do Guns N' Roses. Eu gosto de algumas, tipo, não são muitas, são algumas poucas músicas. E também está no plural e também é contável, porque a gente está falando das músicas da faixa da música, tipo... É porque, na verdade, no inglês a gente tem essa diferença de songs e music. No português a gente não tem, tudo é música e música. Mas a gente tem a música em si, que é a arte, e a gente tem as músicas, que são as faixas. As músicas, assim, específicas. Deixa eu ver uma música aqui. Aquela lá da Barões da Pisadinha. Esqueci como é que é ela. Eu aprendi em inglês o meme que o pessoal tava botando aí. Basta você me ligar. Pronto, basta você me ligar. É uma música. Mas deve ter alguma outra música dos Barões da Pisadinha. Então, tipo, são várias músicas, entendeu? Dentro da música, que é a arte. Enfim, prosseguindo. A gente também tem o a little, que significa um pouco de. Ele tem mais ou menos o mesmo significado de a few, significa um pouco.
Mas aqui ele é utilizado para coisas incontáveis, diferente do a few, que é para coisas contáveis, e no plural. Aqui a gente tem o exemplo de I love a little cream in my coffee. Eu amo um pouco de creme no meu café. O creme não dá pra gente contar, porque, enfim, aquele negócio meio pastoso, não dá pra gente contar o creme. Daria pra gente contar se fosse uma tigela de creme, uma lata de creme, enfim. Por isso que ele é utilizado para coisas incontáveis. E também significa um pouco. A gente também tem o segundo exemplo. Have a little tea with me, it's delicious. Beba um pouco de chá comigo, está delicioso. A gente falou de tea. Se vocês observarem, normalmente os líquidos eles são incontáveis, porque não dá pra gente contar o chá específico. Dá pra gente contar aquele saquinho que eles vêm dentro, né? Que a gente bota dentro da água fervida. Enfim. A única vez que eu bebi chá eu odiei, então desde aí eu nunca mais. Enfim. Aí a gente está se referindo é incontável. E eu também estou me referindo a um pouco de chá. Óbvio que a pessoa também não vai extravasar, né? Bebendo litros e litros de chá. E no último exemplo a gente tem I would love a little peace and quiet around here. Eu iria amar um pouco de paz e silêncio por aqui. Pelo menos um pouquinho de paz e de silêncio. Ele está especificando pelo menos um pouco. Então o little aqui está tendo esse significado de um pouco. E ele está falando de quê? De paz e silêncio. Ou seja, paz e silêncio são coisas abstratas, não dá para a gente contar. É a mesma forma do amor, não dá para a gente contar. Enfim, então recapitulando, a little significa um pouco de e para coisas incontáveis, que a gente não consegue contar. Obrigada por assistirem até aqui. Agradeço bastante a atenção de vocês e se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Eu estou aqui à disposição de vocês. E no mais, se cuidem. Quero que vocês tomem bastante cuidado, porque o vírus aparentemente está voltando aí com tudo, né? Não, nunca se foi, para falar a verdade, mas a gente deu aquela relaxada, enfim. Que vocês se cuidem e estou à disposição de vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato. Bye, bye.